O tribunal vai decidir amanhã essa decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, que manteve a minuta do decreto golpista com um plano de golpe de Estado encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres em uma ação contra Jair Bolsonaro. O caso seria julgado na última quinta-feira, mas os representantes de Bolsonaro pediram o adiamento, os advogados. O corregedor-geral do TSE negou um pedido da defesa do ex-presidente para excluir o documento da ação. Bolsonaro é investigado sobre um possível abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação por causa de uma reunião com embaixadores de países estrangeiros a fim de favorecer sua candidatura à reeleição. E aí foi colocado esse documento encontrado na casa do ex-ministro nessa ação. Então, o que está sendo discutido é isso. Esse documento fica ou não nessa ação que já está em andamento contra Bolsonaro. O que você acha, Josias? Deve ficar ou não? Deve ficar. Há uma tendência de que a maioria do plenário, o TSE tem 7 ministros, né? O corregedor e outros 6. E a maioria deve aprovar, deve avalizar essa decisão do ministro Benedito Gonçalves, que, como você recordou, ele se negou a atender um pedido da defesa de Bolsonaro para excluir essa chamada minuta do golpe de uma ação. Há 16 investigações correndo contra o Bolsonaro na esfera eleitoral, no TSE, e essa minuta está numa dessas ações. E o corregedor se recusou a excluir o documento da ação. Ele que tinha incluído, se recusou a excluir. E ele enxergou, o corregedor, ele está farejando uma estratégia da defesa do Bolsonaro para esvaziar as ações de investigação eleitoral. E ele está agindo para abortar essa estratégia. Então, por isso ele está submetendo rapidamente a decisão que ele tomou em caráter liminar, monocrático, submete rapidamente ao plenário, gostaria que tivesse sido julgado já na semana passada, não foi, ao plenário. Ele quer o aval do plenário e deve obter esse aval, porque se você vai deixando acumular os recursos da defesa, lá na frente, quando você for julgar o mérito da ação, aí você vai perder um tempo enorme com o julgamento de recursos protelatórios. Então, ele quer deixar o terreno limpo, para quando chegar o dia de julgar as ações, você cuidar apenas do mérito. E a perspectiva, Fabiola, não é boa para o Bolsonaro na justiça eleitoral, porque há uma percepção geral de que na esfera criminal é mais difícil ou mais demorado o resultado de uma eventual condenação do Bolsonaro. O mesmo não se dá na esfera eleitoral. Ali há uma percepção de que pode vir mais rápido a decisão do TSE, que vai tornar inelegível, vai cassar os direitos políticos do Bolsonaro. E o ministro Benedito Gonçalves parece muito imbuído desse propósito. No despacho em que ele se negou a excluir a minuta golpista lá da ação, que é uma ação movida pelo PDT, ele foi muito explícito, muito ácido nos termos que utilizou para se referir aos efeitos da ação do Bolsonaro sobre o processo eleitoral, mesmo depois da eleição. Ele diz que o clima de articulação golpista ele sobreviveu às eleições de 2022. Então, o que se nota é que há uma certa sinalização do ministro Benedito, e essa sinalização aponta para uma condenação. Mas, para responder objetivamente à sua questão, sim, a maioria do plenário deve manter essa minuta na ação. Do ponto de vista penal, disse que ela tem pouco peso, porque não está assinada, e ninguém a reconhece, mas, do ponto de vista eleitoral, ela compõe um quadro que fecha o círculo, né? O círculo golpista se fecha com essa minuta, que foi encontrada, é bom sempre realçar, na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, né, o Anderson Torres. Aliás, boa parte da nossa audiência concorda com você aqui, Josias.
A nossa enquete é essa, né? Você acha que a minuta golpista deve continuar, ser mantida na ação contra Bolsonaro? 93% votando sim, 7% não. Você concorda, Mili? Tem que ficar lá essa minuta? Concordo. Você sabe que a dificuldade em relação ao Bolsonaro são essa fartura de indícios, né, de suspeitas de crime, porque é tanta coisa que vai ficando mais demorado mesmo. E tem um outro aspecto nesse caso específico, é que em maio o Lewandowski sai da vice-presidência da Corte Eleitoral e entra o Cássio Nunes. E aí, o medo é que o Cássio Nunes, quando entrar, peça vistas disso. Então, a ideia é que se resolva antes de maio. Mas são tantas suspeitas, são tantos indícios, que a coisa vai ficando maior, né? E vai ficando mais demorada de julgar. Talvez por isso a pressa, antes de maio. É, vamos ver, né? Porque, como o Josias mesmo falou, os advogados, os apoiadores do Bolsonaro falam, gente, essa minuta, esse documento aí tinha aos montes, não foi assinado. Até alguns juristas já falaram que isso às vezes também realmente não pode ser considerado. Vamos ver o que vai ser decidido, né, Josias? Dá um pouco de receio já de isso acabar em nada, né? Eu acho que na esfera penal esse tipo de argumento pode prosperar, porque ali tem um certo. Primeiro, o argumento de que minuta não é nada, porque não foi efetivada, não houve o crime. Então, esse tipo de argumento, esse tipo de recurso pode prosperar na esfera penal. Na esfera eleitoral, o julgamento é mais político, né? Há pessoas que só acreditam naquilo que podem tocar, né? Muita gente até hoje não acredita, por exemplo, em Marilyn Monroe, em Humphrey Bogart, porque pareciam personagens intocáveis, né? Mesmo quando estavam vivos. Ocorre que, em relação ao Bolsonaro, como disse a Mili, tem tanta prova, tanta evidência, tanta coisa produzida por eles mesmos, né? Que a coisa está ficando cada vez mais palpável. Então, não há essa certeza na esfera penal, mas na esfera eleitoral, a certeza é mais sólida, ela é mais, como disse, palpável. A perspectiva de punição ela é mais, tem contornos mais palpáveis. Uhum. E o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, ele tem sinalizado isso em cada despacho dele. Esse aspecto que a Mili mencionou é levado muito a sério lá. A hipótese de julgar antes do Lewandowski sair, que hoje há uma maioria de 4 votos a 3, no mínimo, no TSE, contra o Bolsonaro. Tem sido assim, para manter documentos, na campanha eleitoral, todas as decisões que contrariaram o Bolsonaro foram tomadas assim por essa maioria frágil de 4-3. Então, se sai o Lewandowski e entra o Cássio Marques, todo mundo sabe o que vai acontecer. Então, a perspectiva é de que isso seja julgado antes da saída do Lewandowski, portanto, É. rapidamente.